Olá! Hoje nós começamos uma grande jornada de transformação, onde buscaremos o equilíbrio de corpo, alma e espírito para viver o grande propósito de Deus. E eu hoje já quero te perguntar, você tem vivido cansado, se sentido esgotado? Às vezes viveu ou está vivendo dores reais como vergonha, fracasso, humilhação, um deserto que parece não ter fim. E às vezes até pensa, será que é só isso que Deus tem para mim? E eu quero te dizer que não. Eu sou Gleide Gomes, sou missionária cristã, mãe, esposa, terapeuta natural e eu estou aqui para te ajudar. E esse canal foi feito com muito carinho para falar sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, propósito de vida e terapias naturais e, lógico, sobre a palavra de Deus. Então eu te convido a estar comigo nessa jornada. E se você chegou aqui neste vídeo, é porque você está cansado e carrega dores que tem te pesado muito. Mas eu tenho certeza também que você carrega um propósito que ainda há de ser revelado por Deus. E se já tem essa revelação, você já sabe, eu acredito que existem muitas travas que têm te impedido de viver esse verdadeiro propósito. E eu estou aqui para caminhar com você e falar sobre 7 travas que têm te impedido de viver o grande propósito de Deus na sua vida. Então, eu já quero te falar uma coisa, que eu era uma pessoa completamente travada e por muito tempo achei até que não viveria mais nada da parte do Senhor, que eu não tinha capacidade de falar nada mais para ninguém, de fazer nada, que toda a situação que eu estava passando era apenas Deus me moldando e que, quem sabe, tudo já tivesse acabado, tudo já não fazia mais sentido a não ser esperar Deus trabalhar na minha vida. Mas Deus começou a me fazer entender que Ele tinha algo para fazer através da minha vida e que eu precisava me deixar, me permitir e permitir Ele trabalhar, viver aquilo que Ele tinha preparado para mim e que o que eu estava vivendo não era para a morte, mas era apenas o início de um grande propósito que Ele tinha na minha vida. Então, eu quero dizer, eu vi Deus falar comigo, Ele bradar essa palavra ao meu coração, que eu já quero compartilhar com você. Está lá no livro de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você deseja ser canal de bênção para a vida de outras pessoas? Você deseja que Deus te use nessa terra para curar, para salvar, para levar uma palavra de consolo, de vida, de renovo, para levar pessoas para viver de maneira plena com Cristo na promessa de salvação? O que é que arde em seu coração? Se arde um desejo de agregar no reino de Deus, tenha certeza que os pensamentos do Senhor são de paz para dar o fim que desejeis. Então, o Senhor já no dia de hoje te diz: se levanta, porque tenho pensamentos bons a teu respeito. Se você quer, o Senhor também quer. Entendeu? Então vamos começar logo falando sobre a primeira trava, uma das coisas que já impedem muito e me travou muito, que é acreditar nas mentiras que disseram. Então, se você guarda palavras que lhe disseram na sua infância, na sua adolescência, busca lá o que foi que te disseram, que palavras que foram lançadas, por que essa sensação de impotência, essa sensação de incapacidade, o que foi que te fez travar? Às vezes disseram palavras que lhe colocaram lá embaixo, que você não era capaz, que você não ia conseguir,
né, que isso não era para você, que você não ia dar certo, que você não ia dar em nada, e você tomou essas palavras como verdade. Mas eu quero te dizer que a libertação começa quando você troca as vozes do mundo pela verdade, da voz de Deus sobre quem você é. Então, hoje, troque as vozes que você ouviu, tudo que disseram ao teu respeito, tudo que proclamaram sobre tua vida, de que não ia dar certo, de que você não ia conquistar, e troque pela voz de Deus, porque os pensamentos do Senhor são bons, são de paz, e Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. O tópico 2, a segunda trava, preconceito do que as pessoas pensam ou vão pensar. Isso é uma das coisas que me travavam também. Ficamos imaginando o que as pessoas vão dizer se eu fizer, se eu disser que Deus está me mandando fazer, se eu disser que estou na direção de Deus, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar de mim? Então isso é uma coisa que nos trava. Mas nós precisamos saber, nós precisamos buscar o relacionamento com o Senhor, precisamos ouvir a voz de Deus e saber que quando Deus manda, Ele garante. Não importa quantas histórias de profetas nós temos, que se eles fossem pensar no que os outros iriam dizer acerca do que Deus estava mandando ele fazer, eles não teriam feito nada. Então nós precisamos ter certeza de que nós estamos buscando ouvir a voz do Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. E não importa o que pense, não importa o que julgue, mesmo porque muitas das vezes as pessoas nem disseram nem vão dizer nada. Nós achamos que as pessoas que estão ao nosso redor às vezes vão ter as mesmas vozes das pessoas que nós ouvimos no passado. E já queremos nos proteger para não sofrer as mesmas coisas, para não ouvir as mesmas coisas. Mas se nós entendemos que temos uma caminhada com Deus, Ele diz, vai. Não importa o que vão dizer, nem se vão dizer. Mas você precisa vencer esse pensamento de julgamento, de pré-julgamento ao seu respeito. Porque o que vale é o que Deus pensa a respeito de você. Terceira trava, comparar sua jornada com a jornada de outras pessoas. Isso é uma coisa que enfraquece a nossa fé. Nós ficarmos olhando a caminhada do outro, tentando medir, comparar o que Deus está fazendo na vida de A, na vida de B. Ah, mas eu não vou ser capaz de fazer. Ah, mas eu não vou conseguir fazer. Olha como Deus está trabalhando na vida de fulano. Olha como Deus está trabalhando na vida de ciclano. Se a gente ficar olhando para a vida do outro, tentando se comparar, a nossa fé fica completamente abatida. Porque Deus tem uma história para cada um. Deus escreveu uma história única para cada um de nós. E a história que Deus tem preparado para você é para você. Não vai ser igual a do outro. Então não adianta você querer se comparar, nem estar medindo como Deus está fazendo. Então pare hoje de se comparar. E olhe para o que Deus tem para você, o que Deus tem chamado para fazer, e faça com excelência. Busque, estude, faça o que é necessário fazer para que você possa fazer o que Deus tem lhe ordenado com excelência. A quarta trava. Vamos falar sobre a quarta trava nesse momento. Não perdoar o passado e nem a si mesmo. Quantas coisas são guardadas debaixo do tapete, fazendo de conta que foram resolvidas, mas que têm impedido de você avançar. Falta de perdão não nos faz prosperar. Não se consegue prosperar sem o perdão. É algo essencial para que nós possamos prosperar, evoluir e avançar nos propósitos de Deus e no reino do Senhor. Né? Então, se hoje você carrega algo, né, de alguém que você precisa perdoar, perdoe. E se você tem algo que aconteceu na sua vida que você não se perdoa, entenda que Jesus já te perdoou. Um coração contrito, aquebrantado, o Senhor não despreza.
Então, se você se arrepende, se você não, você sabe, você conhece o que você queria ou não fazer, o que você necessitava fazer, o que você... E tem coisas que não tem como voltar atrás. Tem coisas que às vezes um pedido de perdão resolve, mas tem coisas que o pedido de perdão não vai ser possível, não vai acontecer, não vai resolver. E às vezes você carrega isso. Mas entenda, Jesus já morreu por você, por seus pecados, pelas suas falhas. E Deus te faz nova criatura quando você decide, quando você escolhe viver o que o Senhor tem para a sua vida. Então, se perdoa. Se perdoa, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Falta você jogar aquilo que não lhe faz prosperar no mar do esquecimento também. Passa tudo ser testemunho, aprendizado, capacitação, faz parte do processo, mas isso não vai te definir, você não pode ficar preso a dores que não vão te levar a viver o propósito. O próximo tópico que nós temos, a próxima trava, a quinta trava, ter medo de ser julgada por mudar de rota. Se você precisa mudar alguma coisa, mudar de direção, mudar o que está fazendo, quantas vezes nós começamos a fazer algo e nós percebemos que o caminho, o propósito do Senhor é algo completamente diferente. Imaginamos como eu vou fazer isso. Vão me achar louca, vão me julgar, vão me criticar, vão falar mal de mim. Ah, porque eu tenho que mudar às vezes a minha forma de vestir, de andar, de falar. Eu tenho que mudar, às vezes tem que mudar algum ciclo de relacionamento, de amizades. Seja lá o que for, você, profissão, você às vezes vai precisar mudar de rota e talvez você seja criticado por isso. Mas quando nós estamos no direcionamento do Senhor, eu já disse aqui, quando Deus manda, Ele garante. Então confia no Senhor. Confia na rota que o Senhor está te dando. Confia no direcionamento dado por Deus. Continua orando, buscando e confiando. Porque Deus, Ele há de revelar. E Ele se responsabiliza por tudo que Ele lhe ordena fazer, que Ele lhe direciona a fazer, que Ele lhe impulsiona a fazer. Então, busque ouvir a voz do Senhor de maneira clara. Buscar intimidade com o Senhor. Buscar ouvir a voz de Deus. Busque isso de maneira intensa. E saiba que Deus, Ele jamais vai te desamparar. Quando você busca obedecer e fazer aquilo que é agradável a Ele. O sexto ponto, a sexta trava. Se acostumar com a dor e fazer dela a sua identidade. Muitas pessoas transformam suas dores em identidade e acreditam que nasceram para sofrer. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Ah, mas é isso mesmo. Acho que não tem outra coisa para mim. Deus me fez para sofrer nessa vida. Tudo dá errado. Eu não consigo nada. Se você continuar olhando para tudo que tem sido dor, que tem sido... Se você olhar para o processo, você não consegue chegar ao propósito. Para que nós sejamos lapidados, nós passamos pelo processo da dificuldade. Para que nós possamos amadurecer. Para que nós possamos ter estrutura, muitas vezes mais intimidade com o Senhor. Precisamos passar pelo processo. O Senhor nos ensina. E o que é importante é de todas as situações nós pegarmos as lições, o que o Senhor quer me ensinar com isso. Porque se eu não aprendo, eu não passo para o próximo nível. Aquele povo que estava no deserto, comandado por Moisés, não conseguiu chegar à terra prometida porque o povo só fazia murmurar. As dificuldadezinhas que apareciam diante de todos os milagres que o Senhor já tinha feito diante deles, o povo estava murmurando, não confiava no Deus que havia resgatado eles. Então as dificuldades quando vinham, é fácil não você estar no deserto? Não é fácil. Mas Deus já tinha feito grandes coisas, já tinha provado aquele povo de que era com eles.
E em meio às dificuldades que você passou, que eu passei, Deus tem mostrado o que é conosco. Deus, Ele tem nos sustentado. E estamos aqui. Estamos aqui. Então, pare de olhar para o processo, pare de olhar para a dor, pare de olhar para o problema e olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para as promessas que o Senhor tem. Ele tem promessas de paz. Os pensamentos dele são de paz para as nossas vidas. O Senhor quer dar o fim que nós desejamos. Mas como dar o fim que nós desejamos se não conseguimos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então olha para o alto, olha para o Senhor, olha para aquele de onde vem a providência e o socorro. Continua confiando, porque Ele vai fazer. Isso não é o seu fim. Você não é a sua dor só faz parte do processo para que você possa testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, se permita e permita o Senhor fazer através da sua vida. E a 7ª trava, confundir o processo com rejeição divina. Eu digo que eu cheguei a pensar assim, meu Deus, eu estou fazendo algo de errado, porque tanta coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Será que Deus está me reprovando? Será que isso é reprovação do Senhor? E nós precisamos conhecer a nossa caminhada com Deus. Se realmente existe algo que nós precisamos consertar, nós devemos nos consertar diante do Senhor. Nós devemos nos perguntar se nós devemos nos autoavaliar. Como nós temos andado na presença do Senhor? Mas o Senhor diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, se humilha diante do Senhor, busca ouvir a voz do Senhor, procura saber qual o posicionamento que você precisa se colocar. Não, os momentos difíceis que nós passamos, em nenhum momento Deus nos abandona. Se nós chamamos, se nós clamamos ao Senhor, Ele diz o que? Se nós invocarmos Ele, Ele vai nos ouvir. Então, buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai nos ouvir. Então, se você busca, se você ora, se você pede, o Senhor, Ele te ouve. E Ele te responde. O Senhor, Ele não te rejeita. Se você tem buscado ser obediente, se você tem desejado estar na presença do Senhor e tem desejado que o Senhor faça algo extraordinário através da sua vida, principalmente se você desejar transformar vida, cuidar de vidas, buscar o crescimento do reino de Deus, o Senhor jamais vai te desprezar nem vai te rejeitar. Porque Ele tem buscado soldados, Ele tem buscado cefeiros para o reino dEle. Então o Senhor, Ele quer que você se levante hoje e entenda que tudo que tem te travado até hoje faz parte da sua história, do seu testemunho, mas não te define. As palavras, os acontecimentos podem até ter tentado te parar, mas Deus é quem te levanta. Deus é quem garante que você é arma poderosa na mão dEle. O Senhor, se você deixar o Senhor te guiar, o Senhor te direcionar e confiar nesse Deus maravilhoso, grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu não sei qual foi a parte da sua história que parece que te travou no cativeiro, que parece que não acaba. Mas eu sei de uma coisa, que Deus, quando te olha, Ele não vê fracasso. Deus, quando te olha, Ele vê uma grande missão. Então abrace a missão que o Senhor tem para a sua vida. E se você se identificou com esse vídeo, escreve aqui embaixo, nos comentários, eu decido viver o propósito de Deus. Escreve aqui, eu decido viver o propósito de Deus. Se gostou, curta, se inscreve no canal. Se tem um amigo ou uma amiga que precisa ouvir essa palavra, compartilha com ele e já comece desde agora a fazer a obra e ser canal de bênção na vida de alguém, né? Vamos comigo nessa jornada transformadora de fé e equilíbrio.